no capítulo 9, quem pudesse colocar de pé. De repente você está com criança no colo, não precisa ficar de pé não, tá? É só quem puder mesmo ficar de pé. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do 36 ao 43. Nós vamos falar sobre uma discípula de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Então vamos ler. Glória a Jesus. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhes os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu lhe peço que fale aos nossos corações essa noite, fale à tua igreja, fale aos meus irmãos que estão nos assistindo pela internet, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Alegria, glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Servindo por amor. Irmãos, toda pessoa que de verdade ela tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Ela muda. As coisas na vida delas vão mudando, vão chegando para o lugar, e a pessoa vai se parecendo cada vez mais com Cristo, a ponto de, no verso 36 de Atos 9, Dorcas, a própria Bíblia faz questão de chamá-la de discípula de Jesus, já num período, depois de Cristo, já no período do Atos dos Apóstolos. Ou seja, ela era uma pessoa, uma crente, que colocava a sua fé em ação. Dorcas era uma mulher de boas ações. Dorcas era uma mulher que era voltada para a área social. Ela ajudava as pessoas, tanto contribuindo, dando dinheiro mesmo, ajudando com recurso financeiro, quanto também fabricando roupas e dando para as pessoas, abençoando a vida das pessoas. Aqui, em momento nenhum, você vai ver a Bíblia Sagrada se referindo a ela como uma pessoa, não que eu negue a importância disso, é super importante, mas como uma pessoa que falava em mistério, aquele negócio todo. Não, mas ela era uma mulher de boas ações. A fé dela em Jesus Cristo foi traduzida em boas ações para com o seu semelhante. Jesus, através da vida de Dorcas.
E ela botava então a sua fé em ação, costurando naquela época, irmãos, à mão, fazendo roupas para as pessoas e doando para as viúvas. Deixa eu falar uma coisa para você, naquela época, a pior coisa para uma mulher era ficar viúva. Hoje em dia, no nosso país, ainda tem uma garantia, se o marido trabalha de carteira assinada, ainda recebe um segurozinho, um INSS, né? Nem que seja um saláriozinho, mas recebe. Naquela época não, a mulher ficava viúva, ficava arrebentado mesmo. Por isso que há recomendações bíblicas, por muitas das vezes, para a igreja cuidar do órfão e da viúva. E até os dias de hoje, vocês podem ver, não é função do Estado, não é função de governo, o cuidado do órfão, o cuidado com a viúva. Vocês podem ver, por exemplo, que pode se encaixar nisso aqui também, vocês podem ver as cracolândias que estão espalhadas por aí. E chega político e vai político e aparece especialistas em segurança pública, não, que eu acabo com a Cracolândia assim, não, que se fizer desse jeito, a gente vai acabar com a Cracolândia. Aí aparece outros especialistas, não, mas tem uma nova forma que dá para acabar com a Cracolândia. Nunca acaba. E sabe quem é que está lá? Quem está lá é o crente. Quem está dentro das Cracolândias pregando são os crentes. Quem está tirando as pessoas das drogas, a maioria eu posso dizer assim, 99% dos abrigos, das casas de recuperação para dependentes químicos estão na mão dos crentes, porque não é função do governo, o governo não sabe lidar com isso, eles ficam mais perdidos que cachorro quando cai da mudança. E por outro lado, é uma função da igreja. Quantas pessoas não se libertaram dos vícios porque vieram para Jesus? Quantas pessoas não deixaram uma vida à margem da sociedade, uma vida marginalizada para seguir Jesus? Coisa que o tempo de cadeia não foi capaz de fazer, coisa que a troca de tiros com homens da lei não foi capaz de fazer, o poder do evangelho é capaz de fazer, de mudar e de trazer a pessoa. E é uma obrigação da igreja. Fé e obras. Tiago chega a dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. E essa irmã, nossa irmã Dorcas, sua boa doutrina não era um mero sentimento humano, mas fruto da sua genuína conversão, porque ela se converteu ao Senhor Jesus. Agora ela está ajudando os necessitados, fazendo roupas, fazendo vestido para as viúvas, dando esmola aos pobres, servidora com amor. Ela servia a Deus com amor, com suas mãos e suas habilidades. Ela exprimia o amor que ela sentia, expressava o amor que ela sentia pelo seu semelhante. Imagine, irmãos, numa época que dificilmente deveria, naquela época, ter uma máquina de costura ou algo desse jeito. Poderia ter alguma coisa para tecer, para fazer o tecido, mas para costurar, e fazer nas próprias mãos, com as suas próprias mãos, fazendo roupas e distribuindo para os menos afortunados. E essa servidora do Senhor Jesus, que servia ao Senhor, ela fazia isso com suas mãos, fazia túnicas, vestidos para os pobres e distribuía. Essa era a relevância. Não vai nenhum juízo de valor. Tem gente que Deus chama para pregar para multidões, pregar em cruzadas evangelísticas. Aquela irmã, no relato bíblico, ela fazia roupas e dava esmolas. E por isso, na cidade onde ela morava, ela era conhecida por seu amor, por sua bondade, por sua generosidade. Ela não se queixava, nem mesmo sequer de não possuir um equipamento melhor. Ela simplesmente fazia aquilo por amor, desempenhava com grande amor.
era amada, irmãos, por muitos. Então imagina uma pessoa assim, o quanto não é amado. Pessoa que tira do teu tempo, dos seus próprios recursos ali, e costurando, e doando para as pessoas. E o que me chama muita atenção é que quando ela fica doente, logo em seguida ela morre. Muita gente, não são poucas, muita gente veio chorar a morte da irmã Tabita, que em grego é Dorcas, né? Está aqui escrito no texto. Muitos vieram chorar, prantear a sua partida, a partida daquela serva do Senhor, que pregava o evangelho não só com palavras, mas pregava com atitudes. E muitas das vezes as atitudes pregam mais do que palavras. Eu creio que em 99,9% as atitudes falam mais alto do que palavras. Era o caso de Dorcas. Eu fico imaginando na cidade o burburinho que foi. Dorcas morreu, e agora? E todo mundo, e agora, meu Deus do céu? Só que eles ficaram sabendo que em Lida, numa cidade vizinha, o apóstolo Pedro estava lá. E mandaram buscar então o apóstolo Pedro. Vai lá, chama o Pedro. O costume na época, irmãos, morria, eles enterravam rapidinho. Não tem essa cultura nossa de ter velório, essas coisas assim. Não, morria o mais rápido possível, a pessoa era enterrada, era sepultada. Mas eles subiram com o corpo da irmã Dorcas, colocaram no andar superior e foram chamar o apóstolo Pedro, crendo que um milagre poderia acontecer. Mandaram chamar o apóstolo Pedro, porque aquela discípula do Senhor Jesus iria fazer falta para eles ali. E uma pergunta que fica para nós como igreja: será que nós, o dia que o Senhor nos arrebatar, ou se a gente fechar as portas da nossa igreja, seja aqui, seja de você que está me assistindo, será que a vizinhança, será que os amigos vão sentir falta da nossa igreja? Por causa da relevância e das boas obras? Se a sua igreja, se a minha igreja deixar de existir, será que as pessoas vão sentir falta dela? Porque no caso da irmã Dorcas aqui, o povo sentiu falta. Ela morreu, o povo não quis enterrar, levaram ela para o andar superior. Chama Pedro. E o pessoal estava com fé, irmãos. A tristeza, foi tanta tristeza que sentiram, que disseram a Pedro que orasse por um milagre. Pensa nisso. Uma pessoa crente nesse nível, onde as pessoas da cidade pedem para o apóstolo: olha, ora porque a gente precisa dessa irmã de volta. Ela morreu, mas a gente precisa dessa irmã de volta. Ela é útil para nós. Não enterraram rapidamente, como era o costume do local, que tinha esperança que o apóstolo Pedro viria vê-la. Irmãos, dói meu coração quando eu paro para prestar atenção. Quando o apóstolo Pedro chega, todas as viúvas pegam as suas roupas e levantam, para mostrar para o apóstolo Pedro o fruto das obras da mão de Dorcas. Todas as viúvas, o apóstolo Pedro, eu fico imaginando Pedro chegando, a irmã está lá morta no segundo andar, no andar superior, está lá o corpo dela, e embaixo todo mundo pranteando, chorando, sentindo falta daquela irmã. E quando Pedro chega, todas levantam as obras da mão daquela irmã, as túnicas feitas por ela, os vestidos feitos por ela, as roupas foram doadas para os mais pobres, feitos por ela com suas próprias mãos. Então Pedro sobe, do verso 40 e 41, as obras de Dorcas, irmãos, eram de muito valor para Deus e para as pessoas que a rodeavam. E por causa das suas obras, por causa das obras das suas mãos, o Senhor permitiu que Pedro orasse por ela, e a oração de Pedro foi respondida. E Dorcas ressuscitou, voltou a viver, por causa da sua relevância
para a obra de Deus naquele local. Buscaram Pedro na cidade vizinha. Pedro veio, Pedro orou. Pedro não tinha, só tinha unção de Deus mesmo nele, mas quem ressuscitou foi o Senhor. Para que aquela mulher desse continuidade à obra de Deus. E as boas obras continuaram. Não sei quando, a Bíblia não fala, quando ela definitivamente partiu para o Senhor. Mas naquele momento, o Senhor resolveu que ela deveria continuar. Que ela deveria voltar à vida, para que a obra de suas mãos não parasse, para que as pessoas não ficassem desamparadas, para que os órfãos e viúvas continuassem sendo abençoadas por essa discípula de Jesus. A conclusão que nós chegamos: Dorcas não era uma dondoca, não era uma dama da alta sociedade, irmãos. Era uma mulher simples, mas que fez diferença em seu tempo. Aquela mulher simples. A Bíblia não fala que ela era uma mulher cheia do dinheiro, abarrotada, não, era uma mulher simples, mas que com suas mãos, com a habilidade das suas mãos, com o seu testemunho, com a sua fé, com o seu temor a Deus, o Senhor decidiu prolongar a vida dela, ressuscitar e prolongar a vida dela, para que o trabalho continuasse sendo feito. Era uma cristã comprometida, que por seu profundo amor a Deus e a seu próximo, lhe serviu com as suas próprias mãos. Que possamos ser assim, como nossa irmã Dorcas. Que nós, como igreja, possamos marcar esse tempo, possamos marcar a sociedade, por onde quer que nós passemos. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo pela internet, que nós possamos fazer a diferença. Ah, pastor, mas eu sou muito pobrezinho, minha situação está difícil. Irmão, dá um copo de água fresca para alguém, para alguém que está com sede. Você já está fazendo bem. Não há ninguém tão pobre que não possa ajudar em nada. Não há. Dá um copinho de água fresca para alguém, você já vai estar matando a sede do Senhor. Você vai estar fazendo para o Senhor. O que foi levado em consideração, levado em conta aqui, sobre essa serva do Senhor, sobre essa discípula do Senhor, foram as obras de suas mãos. Parou toda uma cidade, mandaram buscar o apóstolo na outra cidade, o apóstolo veio, e orando por ela, ela ressuscitou, para que o trabalho e o ministério continuasse. De repente, para quem olha, mas o ministério de quê? O ministério de costurar a roupa e dar para o pobre. Era o ministério de Dorcas, essa discípula do Senhor. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala isso, no verso 36, discípula do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que possamos fazer diferença, que possamos tomar a responsabilidade sobre nós, em nome de Jesus. Possamos parar com esse cristianismo medíocre. Muitas das vezes eu vejo as pessoas contabilizando e em cultos para membresia. Nossa igreja tem uma conta bancária de tem tantos mil ou milhões na conta da igreja, enquanto tem gente passando fome e necessidade. Contar uma coisa aqui para os irmãos que é um testemunho, vocês riam um pouquinho. A conta da nossa igreja, há cerca de uns 2 meses, filha, né? Uns 2 meses atrás, o banco fechou a conta da igreja, fechou por desinteresse comercial, de tão pouco dinheiro que tinha lá, irmãos. Tinha 63 centavos. Aí essa aqui me chamou a atenção. Durante o mês de fevereiro, a gente estava viajando. Filho, bota pelo menos R$10 nessa conta. Eu peguei e botei R$10. Ficou R$10,63. Aí de repente o banco, há 2 meses atrás, né, me mandou uma carta bem elaborada, dando várias desculpas e dizendo que
a gente não era interessante a gente como cliente para eles não era do interesse do banco. E nos deram 24 horas para retirar tudo que a gente tinha lá, R$10,63. Tiramos tudo e o banco fechou nossa conta. Fechou mesmo. Acabou com a conta da igreja. Nós já abrimos de novo, tá? Abrimos, já estamos com conta, não tem problema não, tá? Se alguém quiser, tem conta da igreja, tem Pix da igreja, tudo direitinho. Mas o banco fechou por falta já de 5 anos que nós abrimos a conta e a conta da igreja está lá. Estava daquele jeito. Aí o banco, honestamente, irmãos, eu nem fiquei com raiva do banco. Eu fiquei foi com dó. E aí eu vejo, às vezes, alguns irmãos, alguns cultos, né? Nossa igreja tem tantos guardados, tem tanto dinheiro assim assado guardado. Irmão, vamos cuidar dos órfãos e da viúva, o restante o Senhor faz. Ele que cuida de tudo. Claro que a gente vai sair fazendo maluquice, contraindo dívida uma atrás da outra, que a gente quebra, né? Então a gente pode sair fazendo coisas, metendo o pé pelas mãos. Mas se o Senhor mandar fazer, pela fé a gente faz. Não pode meter o pé pelas mãos. Estou dando esse testemunho para vocês, porque muita gente se orgulha. Eu escuto às vezes testemunho de irmãos. No nosso culto, esse monte de culto é culto só para os membros, né? E aí faz aquela prestação de conta. Não tem quantos mil tem não sei quantos mil na conta do banco. Não tem, às vezes é milhões mesmo tem guardado. Eu fico pensando, e o órfão, e a viúva, e o desamparado? E quando a gente chegar no céu, lembra das viúvas, quando o apóstolo Pedro chegou, e elas levantaram as obras das mãos de Dorcas, e mostraram aqui, nós temos prova da fidelidade de Dorcas com Deus, dá para pegar, levantar nas mãos. Quando nós chegarmos diante do Senhor, só fazendo assim um paralelozinho, né, meio me dando uma forçada mas quando chegarmos perto do Senhor, o que vamos apresentar para Ele? Como é que nós vamos mostrar nossas mãos para o Senhor? Como é que vamos estender nossas mãos? O que vamos mostrar? Tiago faz questão de dizer que a fé, repito novamente, a fé sem obras ela é morta. Não adianta. Enchi por culto e erguei as mãos e dai glória a Deus. Acabou o culto, vai embora. Que se lasque o pobre, o necessitado, não estou nem aí. Eu não me importo com as misérias da comunidade onde Deus colocou. Eu não estou nem aí para as misérias da comunidade onde Deus plantou nossa igreja. Eu dou de ombros. Eu finjo que não está nem na minha frente. Eu finjo que, né? Mas que Deus nos desperte. Que nós possamos chamar a responsabilidade para nós. Assim como a discípula Dorcas chamou para si a responsabilidade. E ela só ficou conhecida. Talvez ela nem ficaria conhecida. Ela só ficou conhecida porque ela morreu. E aí foi o alvoroço. Ela morre, aí entra nos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro vem, ora, e Dorcas ressuscita. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ei, talvez você já fez bastante coisa, mas está, como Dorcas, precisando que alguém ore, que você ressuscite. Em nome de Jesus, faça o bem. Sabe, nós não somos salvos por obras, de maneira alguma. Mas nós somos salvos para as obras. É diferente. Não é porque a gente faz obras que a gente é salvo. Mas depois que nós somos salvos, é impossível, por verdadeiramente salvo em Cristo, ver as mazelas, as coisas acontecendo com os olhos secos. Amém? Que Deus possa continuar falando nos nossos corações, que possamos ser despertados, que possa passar por nós o Senhor Jesus, possa passar por nós. Se a gente estiver meio que dormindo com relação a isso, que o Senhor Jesus possa passar por nós, assim como Pedro chegou até ela, e possa nos reativar novamente.
para que possamos cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Vocês estão aqui no auditório do templo. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração no decorrer dessa semana. No decorrer, né? Eu não sei que momento você que está me assistindo, de repente está assistindo ao vivo, ou está assistindo num outro momento. No decorrer da semana, a palavra de Deus, ela não perde a sua eficácia. Ela é viva e eficaz. E essa palavra é para você também. Amém? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.